A gente está falando sobre relações ultimamente e me pediram para falar um pouco sobre relacionamentos tóxicos. E para a gente iniciar, eu acho que é importante a gente pensar o que é uma relação, que foi um pouco do que a gente conversou no vídeo da semana passada. O que é uma relação, como eu estabeleço essa relação, quais são os acordos que eu crio dentro dessa relação. E a partir disso a gente começar a pensar se essa relação está saudável ou não. Lembrando que aqui eu não estou falando só de relações conjugais ou amorosas, estou falando de quaisquer tipo de relações, seja ela fraternal, familiar, de amizade ou outra, qualquer relação que você tenha. É importante a gente pensar que tipo de relação que a gente está estabelecendo, o que leva a relação a se tornar tóxica de repente. Então, um dos fatores que transforma numa relação tóxica é o fato de você de repente se anular por conta da vontade do outro. E muitas vezes isso acontece sem que você perceba ou sem que a outra pessoa perceba. E outras vezes é mais escancarado. A pessoa sabe o que ela está fazendo ou então ela simplesmente aceita que aquilo aconteça. Quando a gente fala em essência, a gente está falando daquilo que você é. E se você só sabe o que você é quando você se conhece, quando você trabalha internamente os seus elementos, trabalha internamente as coisas que você gosta, que você quer, aquilo que te faz feliz ou não. E existem esses dois fatores que eu gosto de pensar eles em paralelo. O que é a essência pessoal, que é esse fato que eu acabei de comentar, de você se conhecer, você saber quem você é, o que você gosta, e a autossabotagem. Você não fica tão feliz assim em se conhecer, ou você não aceita certas coisas que você faz ou que você pensa, e aí você começa a se cancelar, começa a deixar a sua vontade um pouquinho mais de lado. Com isso, vem uma facilidade muito grande dessa relação ela se tornar abusiva com você, ou de você se tornar uma pessoa abusadora dentro de uma relação, e aí eu explico por quê. Tem os dois fatores. O lado de você ser uma pessoa abusiva dentro de uma relação, onde tudo tem que ser, não necessariamente do seu jeito, mas você vai de alguma forma manipular a situação para que as coisas aconteçam do jeito que você quer. Seja essa manipulação mental, né, no sentido emocional, ou simplesmente porque a outra pessoa já aprendeu a lidar com você desse jeito e é assim que ela sabe que funciona. E o outro lado de você estar numa relação do lado de sofrer, né, esse abuso, de sofrer com essa toxicidade da relação, é de você não perceber que de repente você está deixando de lado as suas coisas ou as suas vontades ou as coisas que você gosta. Então existem esses dois lados. Uma coisa que é importante de se fazer em qualquer relação que exista, como já falei anteriormente, é um repensar diário, pensar diariamente sobre como que está essa relação, para onde que vai essa relação, o que está acontecendo nessa relação. E como estamos falando de relação, estamos falando de laçar duas vezes, né? Relaçar. Estamos falando de uma coisa a dois, ou a três, ou a quatro, depende de que tipo de relação que você tem com as pessoas, se você é monoafetivo, se você é poliafetivo. O mais importante de tudo é esse diálogo entre você e as outras pessoas da sua relação. Então, esse diálogo ele precisa ser diário, precisa ser frequente, tanto internamente quanto externamente.